tarde. Sou o professor Marcos, professor na Escola Clarice, professora Clarice Rondon Santos. Fui convidado pelo Núcleo de Tecnologias Educacionais de Coxim a fazer uma demonstração sobre o processo de resolução da equação de segundo grau. Para vocês eu vou demonstrar em duas situações, quando ela é completa e quando ela é incompleta. Então, começando pelo ponto de incompleta, dentro de incompleta temos três casos para a gente citar essa equação do segundo grau. Quando ela é escrita no primeiro caso, por ax ao quadrado, que é igual a zero. No seu segundo caso, quando ela é escrita ax ao quadrado mais bx, que é igual a zero. E no seu terceiro caso, quando ela é escrita ax ao quadrado mais c, que é igual a zero. Note que em todos os casos aqui da nossa equação de segundo grau, o nosso primeiro termo, que recebe a potência 2, daí a definição de ser uma equação de segundo grau, eu só posso considerar ser uma equação de segundo grau desde que eu tenha a expressão de igualdade se tornando uma equação e a potência das minhas letras aqui envolvidas, das nossas variáveis, seja de potência 2. Então, um exemplo de cada situação aqui dessas incompletas. Descrevendo o primeiro caso, que é nosso ax ao quadrado igual a zero, eu vou colocar um probleminha aqui, vou colocar um exemplo básico aqui para a gente descrever. Quando eu tenho apenas um termo acompanhado de x ao quadrado. Então vamos citar aqui, 3x ao quadrado, que é igual a zero. É uma equação de segundo grau de todo jeito. Tem o sinal de igualdade. O meu expoente aqui, a minha incógnita, ou variável também chamando, é x e ela recebe uma potência 2. A partir do momento que qualquer letra envolvida numa equação recebe a potência 2, pode ser chamada de equação de segundo grau. Para se resolver essa, sendo incompleta, basta eu tirar o 3, que está antes do sinal de igualdade, que a gente determina como primeiro membro, e passar para o outro lado, no caso é o segundo membro. Então vou deixar x ao quadrado é igual a 0 dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque o 3 está multiplicando com x, minha variável. Então, para me tirar, fazendo pelo processo da inversão, das operações inversas, multiplicar, o inverso seria a divisão. Então, 0 dividido por 3 é 0. Qualquer número multiplicando ou dividindo por 3 ou por 0 sempre será 0. Como eu disse, equação onde não posso deixar nenhum valor de número. E 2, embora seja um expoente, é uma potência, eu tenho que tirar ele daqui também. E a operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Então vou escrever o zero dentro de uma raiz quadrada. A raiz quadrada de zero é zero. E para zero não existe valor nem positivo nem negativo. Zero é elemento neutro. Então, para as duas respostas nossas aqui, que a gente vai chamar de x' e x duas linhas, ela vai obter o mesmo resultado, igual a zero. Segundo caso agora para vocês. Então veja só, qual é o dobro de um número? Quando eu citei essa palavra número, eu não sei do que eu estou me referindo. É algo que está me deixando com dúvida. Então para isso eu vou usar uma expressão, vou usar uma letra. Como ele disse, o dobro, então 2 é um dobro de um número ao quadrado. Então quer dizer que esse número que eu estou citando como x tem que receber a potência 2, o seu expoente. Tem como resultado, é igual o quadrúplo desse número. O número é x, o quadrúplo é 4x. Resolvendo essa expressão, escrevendo todas as variáveis antes do sinal de igualdade, igualando a zero, eu vou ter que 2x ao quadrado mais 4x, vem para o outro lado, menos 4x, igual a zero. Para me resolver essa equação completa, vou utilizar pelo processo da fatoração, que significa escrever um número que eu vou deixar em evidência em forma de produto.
Para mim fatorar, eu vou analisar dentro da equação, da expressão que eu estou analisando, o que mais se repete nesse caso. O que mais se repete nesse caso é o número 2, porque tem 2 desse lado, e 4 é o mesmo que eu escrever 2 vezes 2, fatorando esse 4. E também tem a letra x aparecendo nas duas situações. Então é ele o meu fator em evidência. É ele que eu vou deixar em evidência. Como eu disse, escrevi em forma de produto, vezes um determinado valor que me gera essa equação. Então eu vou reduzir ela em termos de facilitar a minha resolução final. Fazendo o produto de 2x com x, eu vou ter 2x ao quadrado. Multiplicando 2x com 2, eu vou ter 4x. Então, esse 2x multiplicado com x me dá 2x ao quadrado. E 2x vezes 2 me dá 4x. Como eu não tenho sinal nenhum aqui, sempre será positivo. Multiplicado com negativo, dá negativo. Isso tudo igual a zero. Então, para me resolver agora, eu pego meus valores dos meus extremos. Então, vou igualar 2x é igual a zero. E depois, no segundo passo, eu vou pegar x menos 2, que é meu produto que está aqui dentro dos parênteses, também igualar a zero e achar a resolução final das duas respostas da minha equação. Porque sendo equação de segundo grau, obtenho duas respostas. Aqui resolvendo, tirando esse 2 desse lado, passando para o outro, como operação inversa, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 2 dividido por 0 é 0. Então eu tenho x que é igual a 0. Nosso segundo caso, nossa segunda raiz, x menos 2 que é igual a 0. Letras, como a equação do primeiro grau, eu vou deixar letras todas de um lado e números para o outro. Eu vou ter que x vai ser igual a 2. Sempre quando eu troco de lado, que é antes e depois do sinal de igualdade, tem que fazer a inversão dos sinais. Se é menos, passa a ser mais. Se for mais, passa a ser menos. Daí, para esse segundo exemplo nosso aqui, de uma equação de segundo grau incompleta, escrita por ax ao quadrado mais bx, temos resposta x igual a 0 e x igual a 2. Terceiro caso agora. Para esse terceiro caso nosso de equações de segundo grau incompleto, na forma ax ao quadrado mais c que é igual a 0, vou citar para vocês um probleminha também. Então, qual a medida desse lado, qual a medida do lado de um quadrado que tem como área do seu espaço 144 metros quadrados? Então, vamos fazer uma demonstração através da figura. A área seria todo esse espaço dentro da marcação aqui dessa imagem nossa. Então, isso tudo vale 144 metros quadrados. O que eu preciso descobrir? Qual é a medida do lado desse desenho? Como ele é um quadrado, a medida dos 4 lados do desenho tem o mesmo tamanho. Mas para mim descobrir quanto que mede cada lado desse, vou utilizar a fórmula da área do quadrado. E a área do quadrado tem como definição a multiplicação do seu lado vezes o seu lado. Então, por essa definição, lado vezes lado é igual à área total desse desenho, ou seja, 144 metros quadrados. Multiplicando isso, lado vezes lado, eu vou ter lado ao quadrado, que é igual a 144. Como é uma expressão e eu preciso determinar esse valor, para me determinar o valor desse lado, não posso ter nenhum coeficiente, nenhum valor numérico aqui. E o 2 é uma potência. Então, para mim tirar essa potência daqui, eu tenho que passar para o outro lado, utilizando a operação inversa da potência. E a operação inversa da potência é a raiz quadrada. Através do descobrimento agora do valor da raiz quadrada de 144, eu consigo determinar o valor de cada lado desse desenho. E raiz quadrada, para se resolver, é a multiplicação de dois números iguais. Ou seja, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 10 vezes 10, 100 vezes 100, sempre números iguais que multiplicado
me deu o valor que está dentro dessa raiz. E através da multiplicação de 12 vezes 12, eu acho 144. Então, para responder o nosso probleminha aqui, que está acostumado assim, ao nosso meio, ao nosso dia a dia, eu tenho que cada lado desse desenho mede 12. E 12 vezes 12 dá o total da sua área, 144 metros quadrados. Agora vamos falar das completas. Agora vamos fazer equações de segundo grau completas. Ela será completa quando ela for escrita nessa sua fórmula geral, que eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. Tenho três termos diferentemente um de outro, onde o primeiro acompanhado da minha variável x ao quadrado, um outro acompanhado da minha variável x, e esse outro é um termo independente, não precisa de valor nenhum para ser definido, então ele já é um valor exato, um valor positivo ou um valor negativo. Então, sendo escrito dessa forma, é conhecido como sua fórmula geral, desde que os elementos que vão ser substituídos no lugar do A, B e C, pertencente ao conjunto dos reais, e que o primeiro elemento, coeficiente, número que vai ocupar a posição da letra A, seja diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se esse primeiro termo aqui for zero, zero multiplicado com x, valor que a gente vai definir por x, em sua potência 2, qualquer número multiplicado por zero sempre será zero. Aí não teremos mais equação de segundo grau. Aí vamos ter o quê? Se ele for zero, só equação do primeiro grau. Então, por esse motivo, toda vez que eu falar equação de segundo grau, esse primeiro número tem que ser diferente de zero. Ou positivo ou negativo, mas nunca pode ser o zero. Para resolver uma equação de segundo grau, temos duas fórmulas aqui, que é conhecido como fórmula de Bhaskara. Uma escrita de maneira mais direta, a outra separando. Uma que eu tenho delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes ABC. Isso é a fórmula descrita por esse grande matemático. Então, tendo essas duas fórmulas, uma fórmula direta para resolver a equação do segundo grau e uma outra separada, eu particularmente acredito que essa fórmula separada aqui, que vem mais demonstrada nos grandes livros escolares que a gente tem pelos últimos tempos, acredito que seja muito melhor para você, estudante, porque ela faz um cálculo separadamente, embora ocupe um pouco mais de espaço, se torna bem mais fácil de compreender e visualizar do que essa fórmula direta. A partir do momento que você já tem um pouco de prática desse processo aqui, essa fórmula direta já fica bem mais viável para você. Então vamos fazer uma demonstração e calcular para vocês utilizando esse processo aqui que eu tenho no segundo modelo aqui, que é delta, e depois procurar as raízes. Eu vou pegar um modelinho aqui para vocês. Tem uma equação aqui, x ao quadrado menos 6x menos 7 que é igual a zero. Então vamos determinar o valor para esse x. Primeiro ponto importante na resolução da equação de segundo grau é identificar quem são os números pertencentes à letra A, à letra B e à letra C, que aparece na sua descrição da sua fórmula geral. Para que isso? Porque na hora de jogar em cima da fórmula de Bhaskara, no lugar de cada letra dessa, vamos substituir seus valores corretos.
calculando sua potência, suas multiplicações e por fim definindo a subtração. Aí eu acho o valor de delta, que joga na segunda fórmula. Pegando o valor de B, menos esse valor de B, mais ou menos, porque são duas respostas, equação de segundo grau sempre obtém duas respostas. Há casos que não vai ter duas respostas. A gente vai fazer um estudo agora, daqui mais um pouco, através dos discriminantes, que é na resolução desse delta aqui. E aí, calculando a raiz dessa resposta, dividindo por 2 vezes o valor de A, encontramos esses valores para x. Então, primeiramente, quem são os elementos A, quem são os elementos B e o C? A é sempre o valor que está do lado do x ao quadrado, quer dizer, antes do x ao quadrado. B é sempre o que está antes de x. E C é o número que aparece na nossa equação, que não tem letra nenhuma do lado dele. Por isso que ele é chamado de termo independente. Não depende de nenhuma outra letra para ser um valor definido. Então, separando aqui A, B e C. Meu elemento A é o que está antes de x. Como não tem nada, sempre vale 1. O meu B é do lado do x ao quadrado. No caso do x, é o menos 6, que é meu valor de C, de B. E o meu valor de C é o menos 7. Jogando na fórmula de delta, eu vou ter que B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo esses valores que eu identifiquei, que é um dos pontos principais desse processo da resolução, eu vou substituir aqui agora, fazer o cálculo da potência, as multiplicações e por fim somar ou subtrair conforme vai vir. Então primeiro, B ao quadrado. Meu B vale menos 6. Então vou escrever dentro do parênteses, menos 6 elevado a 2, que é a potência, menos 4 vezes o A. Meu A vale 1, vezes o C, que é menos 7. Calculando 6 ao quadrado, é o mesmo que eu falar 6 vezes 6, portanto 36. Lembrando que qualquer número negativo escrito com um expoente par, independente do valor, sendo par sempre será positivo. Nessas multiplicações, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 7 é 28, entre o sinal de menos. E esse menos, fazendo a multiplicação menos com menos, vira mais. Agora, é um processo de soma que eu vou realizar para definir o meu delta. 36 mais 28, 64. Através desse ponto do delta, nós conseguimos descobrir o discriminante de uma equação de segundo grau. O que seria isso? Determinar se a nossa resposta final, que é o encontro dessas raízes, vai ter duas respostas iguais, duas respostas diferentes, ou se não vai haver nenhuma resposta. Situações típicas. Quando o delta ele for maior do que zero, a resposta que está aqui no delta for maior do que zero, que é o nosso caso que está aqui, ele terá duas raízes reais. Acento, né? Se esse delta, essa resposta, for menor do que zero, não vai ter nenhuma raiz, ou seja, não existe. Por que não existe? Porque ao substituir dentro dessa fórmula das raízes, ao calcular a raiz quadrada de um número negativo, não existe. Não existe dois números iguais que dê uma resposta negativa. Não vai aparecer número. Então, por isso, quando o delta for menor do que zero, não existe. E quando o delta, ao fazer as operações aqui, resultar em zero, ele vai existir uma única raiz. Então tá aí a maneira de você estudar antes de calcular, de dar uma resposta prévia, se a nossa equação de segundo grau vai ter duas respostas, se não vai ter respostas, ou se vai ter uma única resposta. Como a gente tinha definido então, calculando o delta da equaçãozinha que eu montei para vocês como exemplo, temos como resposta do delta 64.
Agora vamos substituir dentro da equação, da expressão que determina as raízes reais, que é x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz delta, dividido por 2 vezes a. Então, através do valor de b que definimos no começo, que era um dos termos importantes, a identificação do termo A, termo B e termo C, substituindo aqui o valor de delta, nós vamos encontrar duas respostas reais para essa equação. Nós temos que b é menos 6. Pela forma, menos com menos é mais. Então, sinal positivo. Então, 6 vai se tornar positivo. Mais ou menos porque são duas respostas. Uma para x', que a gente vai utilizar o valor positivo. O outro x2', a gente vai utilizar o valor negativo. Raiz de 64 vale 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Esse é o processo para determinar a resolução da equação de segundo grau. Dividido por 2 vezes a. O meu a vale 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Então, separando esses membros, eu tenho x', 6 mais 8 é igual a 14, que dividido por 2 vale 7. E 6 menos 2. Então, está aqui a utilização do positivo com o negativo. X' o positivo, x2' o negativo. Tudo isso vai ser dividido também por 2. Aqui é uma situação que ocorre muito, e a maioria de muitos estudantes confunde muito nesse processo. Então, o conselho que eu sempre relaciono aos meus alunos, que trata como valor positivo algo que você tem, então o que você tem se torna algo positivo, e o negativo algo que você não tem ou que você esteja devendo. Quando você relaciona a questão do ter e não ter, você lembra de fazer o cálculo corretamente. Então, eu tenho R$6, mas devo algo que custa 8. Automaticamente, o valor que eu tenho é muito menor do que eu devo. Então, minha resposta é um valor negativo. Aí eu vou e faço a diferença. 8 menos 6 são 2. Dividindo pelo nosso denominador aqui, que também é 2. 2 dividido por 2 vale 1. Menos com mais é menos. Então, para essa equação, nós temos duas respostas, uma positiva e a outra negativa. Para determinar o nosso conjunto de solução, utilizamos sempre o menor valor em primeiro lugar e o segundo valor é o outro maior que sobrou. Então, no nosso caso, o menor aqui é menos 1 e o maior é 7. Então, conjunto de solução, menos 1 e 7. Agora, para finalizar a nossa demonstração sobre resolução de equação de segundo grau, vou montar um probleminha para vocês aqui. A gente vai calcular para definir aí, então, para ver se algo que foi passado aqui ficou mal entendido, que seja pelo menos esclarecido no próximo exemplo. Então, agora, um último exemplo para vocês aí. Montei um probleminha aqui para vocês. A gente vai definir agora o valor dessa medida. Sabendo que um terreno quadrado tem como medida x mais 2, que corresponde a seu lado, e que sua área corresponde a 256 metros quadrados, qual é a medida desse x? Então, veja só, fazendo uma pequena demonstração novamente aí, um quadrado. Então, a área dele, todo esse espaço, agora equivale a 256 metros quadrados. Qual a medida desse lado? Qual a medida do x? O x vale, quer dizer, o lado desse desenho vale x mais 2. Então, como ele é um quadrado, todos os seus 4 lados valem x mais 2. Então, novamente, para a gente determinar a resposta para esse probleminha, vamos utilizar a equação de segundo grau. Mas primeiro, vamos fazer através do cálculo da área do quadrado. Então, lembrando a vocês a forma da área do quadrado, a multiplicação do lado vezes lado. Então, tenho x mais 2 multiplicado com x mais 2, tudo isso é igual a 256. Através do desenvolvimento desse produto, igualado a 256, eu consigo descobrir o valor desse x, que é o que o meu probleminha pede. Para resolver isso,
esse x mais 2 vai multiplicar com x mais 2. Então, o x vai multiplicar separadamente com cada valor do segundo conjunto. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação de x vezes x, que dá x ao quadrado. X vezes 2, 2x. O mesmo vou realizar com o número 2. Vou multiplicar separadamente com cada elemento do segundo conjunto. 2 vezes x é 2x e 2 vezes 2 é 4, igual a 256. Agora eu vou simplificar, vou reduzir esses termos, trazer 256 para o primeiro lado e igualar a zero. Então eu vou ter x ao quadrado, 2x mais 2x eu posso somar, e para mim somar eu tenho que ver minha parte de letras. As letras têm que ser igual e suas potências envolvidas também, por isso que x ao quadrado não se soma com os demais valores. Muito menos esse 4 com essa situação. O 4 só vai fazer a operação com 256, que são números semelhantes, não possui letra nenhuma do seu lado. Então 2 mais 2 vale 4x, vou abaixar o mais 4, 256 que está do lado de lá, vou trazer para o outro lado. Portanto, troco o sinal, positivo vem para cá, negativo, e como eu falei, igualar a zero. Agora falta eu reduzir esse termo aqui. Esse e esse, não tem mais nada a ser feito ainda, já está separado, não tem mais como resumir eles. Vou resumir só essa parte aqui, que são termos semelhantes. Então, x ao quadrado mais 4x. Tenho 4, mas devo 256. Então, o valor que eu tenho é muito menor do que eu devo. Automaticamente, a resposta é negativa. 256 menos 4, 252, que é igual a 0. Está aí a escrita, então, uma equação de segundo grau, na sua fórmula geral, onde eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. Então, como eu disse a vocês, o ponto importante na resolução da equação de segundo grau é a identificação dos termos A, termo B e termo C. O termo A é quem está antes do x ao quadrado, como eu não tenho nada, vai valer 1, isso é sempre vale 1. Antes do x é meu termo B, que corresponde a 4, e meu termo C, que não tem letra nenhuma, menos 252. Pela primeira fórmula de Bhaskara, vou usar o delta, que é igual a menos b ao quadrado, multiplicado por 4 vezes A vezes C. Então eu tenho b ao quadrado, meu b vale 4, então 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, multiplicado pelo valor de A, que é 1, e vezes o valor de C, que é menos 252. Delta vai ser igual a 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que dá 16. Menos com menos é mais, 4 vezes 1 é 4, vezes 252, dá 1008. Realizando o processo da soma, que me pede aqui, meu delta vai valer 1024. Achando o valor de delta, agora eu vou pelo processo das raízes. Agora, sabendo que meu delta é 1024, determinando as raízes, que é através da fórmula x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, x é igual. O meu b é um 4 positivo, que vai ser substituído nessa condição. O valor de b, 4. Esse menos corresponde à fórmula. Mais ou menos a raiz de delta, que agora no nosso caso corresponde dividido pelo valor de 2 vezes o a. A vale 1, então 2 vezes 1. X vai ser igual. Eliminando esse parênteses, menos com mais é menos, a menos 4, mais ou menos a raiz de 1024. A raiz de 1024 são dois números iguais, que multiplicado me dê esse valor. Isso eu obtenho quando eu utilizo 32 vezes 32, eu chego a 1024. A multiplicação de 2 vezes 1 é 2. Agora, com os valores positivo e negativo, vou separar. X' eu uso positivo. X duas linhas eu vou usar o valor negativo.
calculando esses valores, eu tenho 32, mas devo 4. Pagando isso, vou sobrar com 28, que dividido por 2 me dá um total de 14. X duas linhas, devo 32 e devo 4. Então eu devo 36, que dividido por 2 dá 18. Menos com mais é menos. Então novamente eu tenho duas respostas, porque meu delta foi maior do que zero. Toda vez que o discriminante aqui, o delta, for maior do que zero, vou ter sempre duas respostas. Definindo agora o conjunto de solução. Sempre o menor número primeiro, então no nosso caso menos 18, e o outro valor em segundo caso. Para nós dizermos qual é o valor de x que corresponde a essa medida, é só o valor positivo, que o valor negativo não satisfaz as condições para o nosso probleminha. Então isso quer dizer que o x vale 2. Então a medida do lado desse terreno é x mais 2. Se cada x, pegando o valor positivo, vale 14, 14 mais 2 é 16. E 16, que é um quadrado, vezes 16, dá 256 metros quadrados. Então, o que eu tinha para dizer para vocês é isso. Espero ter contribuído para o conhecimento de todos e que tenha ficado claro o suficiente para que vocês respondam as questões da semana que envolvem a equação de segundo grau.